Olá, o Paraná Portal recebe hoje a visita da deputada italiana, a ítalo-brasileira Renata Bueno, que já foi vereadora aqui em Curitiba, e ela vai comentar com a gente hoje, conversar com a gente sobre os intercâmbios universitários entre as escolas brasileiras e da Itália. Renata, muito bem-vindo ao nosso Paraná Portal. Como é que está a sua campanha à reeleição como deputada no parlamento italiano? Muito obrigada, em primeiro lugar, pela oportunidade de conversar com vocês. Eu que sou do Paraná, né, como você mesmo disse, eu já fui vereadora aqui em Curitiba, então é sempre um grande prazer poder voltar a casa e principalmente conversar com o nosso público, que é o público paranaense. Eu estou me preparando, né, completei agora 5 anos do meu mandato, meu primeiro mandato como deputada do Parlamento Italiano, inclusive fui a primeira nascida no Brasil a ocupar essa vaga, então tive uma referência muito importante no meu trabalho lá na Itália com relação a tudo aquilo que dizia respeito ao Brasil. E da mesma forma, tudo aquilo que diz respeito à Itália aqui no Brasil também. Então, é um trabalho que me enriqueceu muito e principalmente me preparou, né, para poder estar ainda exercendo o segundo mandato com mais gás e mais força. Renata, como é que os paranaenses podem pleitear alguma reivindicação, principalmente na área da educação na Itália? Você disse, né, essa questão do intercâmbio entre as universidades. Eu nasci neste ambiente, né, onde eu me formei aqui em Curitiba. Depois eu fui para a Itália para fazer a minha especialização em Direitos Humanos, fazer o mestrado, doutorado. E tem uma ótima relação entre as universidades. Inclusive, quando vereadora em Curitiba, eu também trabalhei muito num projeto de codificação das leis municipais, um modelo que se tornou um modelo universal, onde nós tratamos com universidades argentinas, brasileiras, italianas, um convênio, uma fórmula de poder unificar uma legislação municipal. Então, o meu ambiente vem das universidades, nesta ponte entre a Itália e a América do Sul. Mesmo antes de eu ser deputada do Parlamento Italiano, eu sempre incentivei muito aos jovens. Há um incentivo também do governo italiano para estudantes brasileiros, não é? Sim, na verdade sempre existiu, né? Na minha época eu já fui estudar como uma bolsista, né, com uma bolsa de estudos. Então nós temos aí muitas portas abertas, a própria universidade, que é a minha até hoje, onde ainda tenho um doutorado em andamento, que é a Universidade de Roma Tor Vergata, é uma universidade que é muito internacionalizada e muito dedicada a esse relacionamento com o Brasil e a América Latina. Então, nós sempre incentivamos aos jovens aqui do Brasil a irem estudar lá fora, ter uma experiência internacional. Então, esse é um ambiente que nos liga muito e até porque eu acredito que a universidade é o berço de muitos projetos e de muitas questões relacionadas à nossa sociedade. Renata, nós estamos vivendo hoje no Brasil uma confusão política muito grande no Congresso Nacional. Como é que funciona isso na Itália? Olha, esta crise que o Brasil está passando hoje, a Itália já passou há 20 anos atrás. Todo mundo já ouviu falar nesse período das mãos limpas na Itália. Foi um pouco do que está acontecendo aqui, né? Uma grande limpeza, uma grande investigação sobre a corrupção em massa, em esquema grande, né? Envolvendo o governo, envolvendo o parlamento e tudo mais. Depois disso, nós tivemos um período pós-mãos limpas, que já completa 20 anos, mas de um lado tirou toda essa questão da corrupção, do outro nós tivemos uma política um pouco enfraquecida, porque os políticos perderam força nas suas grandes formas de fazer campanha. Claro que a Itália hoje tem uma política muito mais estável, né? Além de ser sempre um cenário confuso, porque nós não temos hoje clareza se é uma política, se o grupo é de direita, se o grupo é de esquerda ou de centro. Existe uma divisão muito grande e a sociedade italiana é uma sociedade muito politizada e mesmo assim não consegue ter clareza no seu cenário político. E o Brasil hoje muito mais, né? Porque está inserido em uma crise e também não tem mais essa clareza, né? Essa linha do que é o centro, do que é a direita, do que é a esquerda. Então, realmente a confusão existe e é claro que redes sociais, está todo mundo muito aguçado na forma de dar opinião, na forma de criticar, sem ter uma linha de raciocínio lógico para a política. A Operação Mãos Limpas, ela teve um sucesso na Itália porque ela levou mais de 1000 políticos para a cadeia ou de empresários. No Brasil nós não chegamos ainda a esse ponto. Você acredita que nós vamos chegar lá? Eu acredito que sim, porque o esquema de corrupção é muito grande e é um esquema que envolve muitas pessoas. Você puxa um, vem outros
e não tem fim. Agora, o que precisa é ter uma linha de trabalho, uma linha de investigação, onde as pessoas que devem têm que ser punidas de verdade. Mas é claro que não podemos generalizar, né? Eu acho que isso é um erro, é um grande erro da sociedade brasileira hoje, que tende a generalizar. Todos os políticos são corruptos, todos os empresários. Não é assim, né? Nós temos que ter paciência e nós temos que ter confiança em que a justiça fará o seu papel e que as pessoas que devem pagarão pelos seus erros. Então é isso que a gente tem que ter como sociedade brasileira, e não criticar tudo e todos e ser contra o mundo, porque dessa forma nós não vamos a lugar nenhum. Até mesmo porque qualquer sociedade depende de um governo e depende de boas pessoas para fazer a gestão de um país. Renata, você está em campanha, né, para a reeleição lá no parlamento italiano. Você pode nos dizer quantos eleitores tem no Paraná de italiano? Olha, no Paraná, porque aqui em Curitiba nós temos o Consulado Geral da Itália, que ele corresponde ao Paraná e Santa Catarina, que nós temos em torno de 60 mil eleitores. São mais de 70 mil inscritos no Consulado Italiano, mas que votam são em torno de 70 mil, tirando as crianças, né, a questão da idade. Mas é claro que no Paraná a gente deve ter mais ou menos a metade disso, então gira em torno de 30 mil eleitores. Você precisa de votos do Brasil todo, isso ou não? É de toda a América do Sul. Na verdade, eu sou uma deputada... Até a Argentina e tudo, né? Exato. Na verdade, eu sou uma deputada que representa os italianos na América do Sul. Nós temos hoje 4 deputados eleitos, 2 senadores deste colégio eleitoral que é a América do Sul. Eu sou a primeira nascida no Brasil. Claro que na minha campanha em 2013 eu concentrei o meu trabalho no Brasil, mas dessa vez eu terei que fazer campanha por todo o continente, justamente porque hoje eu já sou uma deputada, né, e já represento toda essa turma, né, sul-americana. Então eu concentrarei, é claro, sempre a minha campanha no Brasil. Saio do Paraná com essa força grande, porque aqui nós temos essa italianidade muito forte, né, muitos italianos, então aqui é da onde já parte a minha força, e aí levanto para o Brasil e América do Sul, coisa que eu acho que teremos aí uma boa campanha, um bom trabalho e atingiremos o nosso resultado. Quantos votos você precisa? Olha, na primeira eleição nós fizemos em torno de 20 mil votos, né? Só que eu fui candidata num movimento partidário italiano nascido na Argentina. Para este ano eu estou lançando o nosso partido, o nosso movimento político italiano, o primeiro que nasce no Brasil, que é o Movimento Passione Italia. Então nós temos candidatos espalhados pela América do Sul, mas é claro que, como eu disse, o coração sempre é o Brasil. Nós temos que buscar, então, ter uma base de votos que garanta a legenda. Não só a minha votação, que eu espero atingir até 30 mil votos dessa vez, até pelo resultado do trabalho que nós já desenvolvemos ao longo desses 5 anos do primeiro mandato, mas principalmente ter uma legenda que mostre à América do Sul este novo partido que é o Movimento Passione Italia, e tenhamos aí uma legenda que garanta não só a minha vaga para deputada, mas que tenhamos aí bons novos nomes para o futuro projeto deste movimento. A eleição é dia 4 de março, é isso? A eleição é 4 de março, mas nós temos que estar atentos. Quem é cidadão italiano aqui no Paraná, no Brasil e na América do Sul, as cédulas eleitorais chegam na casa das pessoas. E essas cédulas devem estar chegando já por volta de metade de fevereiro, ou seja, na semana do Carnaval. Então, esse é um dado importante. Quando as pessoas voltarem do Carnaval, já na segunda-feira, vão encontrar em casa esse envelope com a cédula eleitoral. Não deixem de votar, porque votar significa dar atenção aos nossos italianos que estão no exterior. Quanto mais votarmos, mais o governo italiano vai poder dizer, nós aqui, italianos que estamos no exterior, principalmente aqui na América do Sul, temos valor e temos importância e temos preocupação e interesse para com a Itália. Então é muito importante que os nossos cidadãos italianos aqui, vamos fazer um apelo para que todos no Brasil não deixem de votar e votem justamente para demonstrar o nosso interesse e a nossa paixão pela Itália. O Brasil, o Paraná, exportou inteligência para a Itália. Quando é que você volta para a política brasileira? Olha, essa é uma pergunta muito difícil. Já foi difícil deixá-la. Na verdade, eu nunca deixei, né? Porque eu fui vereadora aqui, eu já fazia parte de um projeto político do PPS, sempre fui muito ligada, aprendi a política brasileira desde muito pequenininha com meu pai Rubens Bueno. Então, nós estamos numa fase que eu me sinto muito realizada, porque é um ambiente que eu estudei, é um ambiente que eu me preparei, da política italiana, mas eu não deixo de fazer a política brasileira.
porque eu sou uma brasileira na política da União Europeia. Então isso me dá ainda mais força e mais motivo para poder participar, né? Justamente por ser a pioneira. Então eu acho que é um papel diferenciado daquilo que eu poderia fazer pelo Brasil ou somente estando aqui no Brasil. Eu estou muito feliz, acho que estou no meu caminho e tenho assim um grupo imenso de pessoas que me apoiam no meu dia a dia e acho que é um espaço onde tem muito trabalho pela frente. Claro que se amanhã ou depois o Brasil precisar de mim, os meus colaboradores, o meu grupo, os meus amigos, a minha família me pedirem que eu venha me dedicar à política brasileira, aqui estarei de novo, sem dúvida nenhuma. Mas hoje eu estou muito feliz e realizada naquilo que estou fazendo com o Parlamento italiano. O Paraná Portal conversou com Renata Bueno, que é candidata à reeleição na Itália. Só mais uma pergunta para ela. Renata, você é filha do deputado Rubens Bueno, um dos mais destacados deputados do país. Seu pai vai para a reeleição ou vai para o Senado? Olha, é uma pergunta difícil, né? Eu acho que agora estão começando as articulações para a política brasileira, as eleições que vão acontecer em outubro deste ano. Eu tenho uma opinião própria. Eu acho que Rubens Bueno, eu conheço muito bem o trabalho dele, sou filha, mas eu conheço melhor do que ninguém. E sei o quanto ele se dedicou há 40 anos para essa vida pública. Ele é uma pessoa que mais do que nunca merece chegar a um Senado ou chegar até um governo do Estado. Já foi candidato ao governo do Estado, sempre teve este grande sonho de fazer a gestão do Estado. Ele teve uma gestão que é modelo até hoje na cidade de Campo Mourão. Ele poderia e pode ainda fazer muito pelo Estado do Paraná. É deputado federal, já cumpriu alguns mandatos, tem um destaque nacional, ganha prêmios nacionais, ganha prêmios internacionais como um político dedicado, principalmente na questão da corrupção, tem sido aí a combater este crime no país. E agora, eu acho que pensando nas eleições do Brasil, e essa é uma palavra minha, não dele nem do grupo, mas pelo menos um senador ele merece ser, e não só ele merece, o Paraná merece e o Brasil merece. Renata, um recado para os seus eleitores. Olha, eu estou cumprindo agora esta missão dos 5 primeiros anos do meu mandato. Como eu disse, eu sou muito feliz em ser uma referência da Itália aqui no Brasil. Tenho acompanhado tudo o que acontece neste ambiente e também ser uma referência do Brasil na Itália. Estou muito feliz porque sou do Paraná, nasci neste berço e por isso eu venho até vocês agora pedir mais uma vez essa consideração. Não só agradecer o apoio dos primeiros 5 anos do meu mandato, mas olhar para o futuro e pensar que podemos fazer muito mais por este ambiente Itália-Brasil. Conto com vocês, vamos em frente também com o Movimento Passione Itália. O Paraná Portal ouviu Renata Bueno, deputada federal no Parlamento italiano e candidata à reeleição.